Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Voltamos de volta com o canal Yahushua Reina para Sempre. Agradeço a todos os queridos irmãos, novos inscritos que se inscreveram nesse canal. Sejam todos bem-vindos. Um forte abraço a todos vocês. Um excelente dia e um final de dia mais do que abençoado para cada um de nós. Voltamos agora com uma nova série. O Deus que domina o bem e o mal, domina a mentira e a verdade. Deus domina o bem, o mal, a mentira e a verdade. Esse é o tema que nós vamos estar aqui ensinando aos queridos irmãos. Vamos se aprofundar com cautela, com cuidados, lendo versículos, texto e contextos, mostrando as palavras originais, os codex originais, algumas palavras gregas, indígena, hebraico que eles chamam. Estamos aqui para somar junto esse conhecimento. Você sentir em seu coração, inscreva-se nesse canal, dê o seu like, deixa o seu joinha para que esse canal cresça espiritualmente. Porque nós precisamos de conteúdos profundos, também ensinamentos relativos. Os ensinamentos relativos não é absoluto. Os ensinamentos relativos levam ao ensinamento absoluto. Os irmãos entenderam? Então, cada um de nós temos os nossos entendimentos, temos os nossos ensinamentos, e estes ensinamentos precisam ser respeitados. Precisa ser respeitado. Eu respeito todos os tipos de ensinamentos, de pensamentos diferentes. Então nós aqui vamos mostrar aos irmãos quem é o verdadeiro criador da Bíblia, quem é o verdadeiro criador da Bíblia. Por isso esse tema: Deus domina o mal, Deus domina o bem, domina a mentira e domina a verdade. Quem é esse Elohim? Já agradeço aos queridos irmãos que visualizaram as visualizações aí no último ensinamento, no último vídeo, que nós ensinamos na parte 3, o bode para Azazel e a serpente do Jardim do Éden. Já agradeço mesmo aos queridos irmãos que visualizaram. Eu creio que os irmãos aprenderam. Nós estamos aqui com conteúdos, e esse canal não está trazendo ensinamento. Eu, pessoalmente, não estou trazendo ensinamento de nenhum canal. Aqui, meus queridos irmãos, nós busca todos os ensinamentos. Nós não temos problemas aqui de mudar. Nós mudamos porque nós somos homens e nós estamos livres, nós temos direito de ir e vir. E nós aqui, eu pessoalmente gosto de ouvir muito e ver muito outros ensinamentos que divergem do canal Yahushua Reina para Sempre. Eu gosto de ver ensinamentos de ateus, de agnósticos, de satanistas, de islâmicos, de sionistas, do cristianismo, do neopentecostalismo. Não tem um problema. Seixinoye, Tabernáculo da Fé. Aqui nós buscamos e nós temos fatos. Aquilo que é bom, a gente pega. Aquilo que não é bom, a gente joga no lixo. Os irmãos estão entendendo? Então aqui nós temos fatos, temos nossos ensinamentos relativos. Não trago ensinamento de nenhum canal que eu assisto para ensinar aqui. Simplesmente aquilo que é bom eu encaixo no meu ensinamento, eu insiro no meu ensinamento. Os irmãos estão entendendo? Agora, nós temos que respeitar todos os ensinamentos, todos
os pensamentos que são diferentes do nosso. Eu aqui no canal, eu sou um exemplo disso. Aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, eu nunca vim aqui para refutar ensinamento de nenhum canal. Nunca. Já ouvi e vi muitos canais dos Irmãos em Graça, canal pequeno, sempre estou vendo, assistindo vídeos. Muitas coisas lá eu não concordo. Porém, todo ensinamento que eu ver lá e vim aqui refutar no meu canal, aí fica difícil. O que nós temos que levar é uma revelação nova, uma coisa nova, para que os irmãos evoluam. Porque todos os vídeos que eu ver em outros canais e eu não concordar, desconcordar com aquele ensinamento do irmão, seja ele ateu, agnóstico, em graça, o que for, cristão ou não cristão, cultos afros brasileiro ou não, se eu vim aqui fazer vídeo para refutar tudo que eu assisto, então é melhor eu não gravar mais aqui no canal. Os irmãos estão entendendo? Porque as pessoas que estão aí do outro lado, os queridos irmãos e irmãs, eles querem se alimentar de algo profundo, se alimentar de algo novo, revelador, revelações na palavra, nas escrituras, na história. E aqui nós temos a ciência verdadeira, vamos usar a ciência verdadeira. Aqui nós temos a fé e a razão e a coerência. Os irmãos entenderam? Aqui eu não quero ensinar somente na fé, porque fé é diferente de razão. Razão é uma coisa, fé é outra, crer é outra. São coisas diferentes. Então eu não quero misturar a fé com a minha razão, a razão com a ciência verdadeira. Eu quero simplesmente trazer coerências. Coerências, os irmãos entenderam? Então, abençoados, nós entramos com esse tema para mostrar aos queridos irmãos que Deus, Ele é o Criador. Aquele que criou, Ele tem domínio sobre toda a sua criação. Primeiro, vamos lá. Vamos comigo. Acompanhe o raciocínio e tire as suas conclusões próprias. Aquele que é chamado Criador, Ele cria as suas criações para dominar. Os irmãos entenderam? Quando nós falamos criações, nós falamos em todas as criações. Deus, o Criador, é absoluto. Aquele que criou, ele tem que dominar a sua criação. Este é o primeiro ínter. Os irmãos podem marcar aí. Aquele que criou tem que dominar toda a sua criação. Os irmãos entenderam? Segundo, aquele que criou a sua criação, ele, na sua criação, ele deu liberdade para as suas criaturas. Liberdade de pensar, de dividir, de escolher o que quer, de escolher o caminho, de escolher amar, de escolher ser mal, de escolher ser bom. Esse é o segundo item. O terceiro item, Deus criou as suas criações e Ele é absoluto em todas as suas criações. Absoluto. Esses delta ínteres que eu falei aos irmãos é para nós fazer já uma introdução, já entrar
para clarear, esclarecer categoricamente a mente dos queridos irmãos. Vamos lá, eu quero que os irmãos prestem atenção no Deus da Bíblia, na história bíblica. Abra a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 11. Eu fiz essa introdução de 3 itens para que os irmãos entendam quem é um pouquinho o Criador. Porque também estou aprendendo. Capítulo 11, versículos 7, 8 e 9. Somente os 3 versículos. Depois os irmãos podem ler texto e contexto do versículo 1 do capítulo 11 de Gênesis até o versículo 32. O que diz versículo 7, 8 e 9? Diz assim: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Desçamos e confundamos ali a língua um do outro. Quem disse isso? O Criador. O Criador, que é Elohim, no Yiddish, nas palavras no tetagrama, que chega mais próximo ao nome dele, porque o nome dele é exclusivo. O tetagrama só foi para revelar ele, quem é ele, a sua criação, YHWH, YHWH, Yod He Vav He. Mas ele, como diz os hebreus antigos, Hashem, o nome dele é exclusivo. Então, Elohim, que aparece mais próximo das revelações do Criador, é deuses. Para nós, humanos, nesse mundo cosmo, literal, temporal, ele se apresenta como o único Deus, Criador, soberano, bom para quem é bom e mal para quem é mal. Capítulo 11, versículo 7 diz: Eis que desçamos, plural, e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Versículo 8: Assim o Senhor os espalhou ali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Versículo 9: Por isso chamou seu nome Babel. Vírgula. Os irmãos anotem essa palavra Babel no português Brasil, que é confusão. Essa palavra Babel no português Brasil é confusão. Porquanto ali confundiu, olha aí a interação, porquanto ali confundiu o Senhor, que é Elohim, sobre a face de toda a terra. Ele, Elohim, confundiu as línguas daqueles homens que estavam sobre aquele lugar geográfico que foi adulterado aqui, colocado toda a terra. Então, preste bem atenção, queridos irmãos, quando nós lê uma parte da terra, um local da terra, não é toda a terra. Então, aí nós já temos que tomar muito cuidado com as teologias modernas, a teologia que foi usada para escrever a história do Jesus histórico. Para escrever a história do Jesus histórico, nós temos que tomar muito cuidado. João Ferreira de Almeida, outros que participaram com ele, eles erraram e muito. Buscaram a códex da códex, a cópia das cópias, e nas suas traduções eles usaram a teologia deles, a teologia própria. O que acontece hoje, Fernando? Estes que ensinam hoje
há anos passados, há décadas passadas, ensinam em cima da teologia de João Ferreira de Almeida. E eles batem o martelo. Ensinam nas redes sociais, ensinam dentro dos seus cultos litúrgicos que eles estão com a verdade absoluta porque a Bíblia diz. Está escrito assim. Está escrito assim. Mas eles não sabem, eles não entendem que a Bíblia tem a sua própria teologia nas suas traduções. João Ferreira de Almeida, ele mentiu muito na sua tradução. Não sei se ele fez com maldade. Como que você pode estar falando isso, Fernando? Que ele mentiu muito, você tem prova? Não é que eu tenho prova, é porque tudo que está escrito nos 4 evangelhos, chamados 4 livros históricos, do Jesus histórico, tudo aquilo que ele traduziu, será se eu e você temos uma prova real que ele falou aquilo que foi traduzido por João Ferreira de Almeida? Nós temos essa prova que tudo que João Ferreira de Almeida falou de Jesus foi aquilo mesmo que o Jesus histórico falou ou não? E aí vem os inteligentes, os doutores, os pega-bem, os teólogos modernos, aí vem os irmãos pregadores da graça. E tem uns que vêm para refutar os ensinamentos dos outros irmãos em cima da teologia de João Ferreira de Almeida. E diz, está escrito. Vai no versículo isolado e mete a lenha para refutar o ensinamento do outro irmão. Amados, nós estamos num país laico. Nós temos o direito de ir e vir, pela Constituição brasileira. Cada um pensa o que quer, segue o que quer, crê ou não crê, igual. Eu creio pela minha fé. Um exemplo, para você entender. Eu creio pela minha fé. Fé é diferente de razão. Eu creio pela minha fé que o Jesus histórico, ele morreu no madeiro. Creio que ele ressuscitou. É pessoalmente eu falando. Minha fé, Fernando, eu creio. Mas eu não creio que a história, esse livro aqui chamado Palavra de Deus, está 100% certo. Não tem essa prova. Não sei o que Jesus falou, que depois eu também não sei se foi Marcos ou se foi outro Marcos, não sei se foi João ou se foi outro João, não sei se foi o apóstolo Paulo ou se foi outro apóstolo Paulo que passou por ele. Você está entendendo, abençoado? Porque depois que Jesus histórico esteve na terra pela minha fé, escreveram-se toda a sua história depois de 40 anos. Você está entendendo a coerência? É a mesma coisa. Eu acredito na vida eterna pós-morte biológica. Na minha fé. Mas ninguém tem prova que existe vida após a morte biológica. Quem é que tem prova? Tem alguém aí que tem a prova que existe a vida eterna pós-morte biológica? Se alguém tiver a prova, é só mostrar aqui para o canal. Fazer o vídeo. Como estão fazendo vídeos aí em cima dos temas que eu estou ensinando aqui para refutar todo o meu ensinamento. Você tem que ter prova. Você tem que ter evidências. E não é poucas, é muitas. Agora, pela minha fé, eu acredito.
E pela sua fé, eu acredito e respeito. Agora, eu não posso refutar a sua fé. Não posso refutar o seu ensinamento. Nós estamos aqui para somar. Os irmãos que estão do outro lado assistindo, eles querem coisas novas, eles querem aprender a Bíblia, eles querem aprender a história, o que aconteceu, eles querem aprender sobre Jesus, eles querem aprender sobre o Deus da Bíblia, eles querem aprender sobre o Deus antes da Bíblia. Por isso que eu falo, Deus é bom para quem é bom, e Deus é mau para quem é mau. Quem dá legalidade para o mal, ele é mau. Quem dá legalidade para o bem, ele é bem. Quem pratica o bem, vai ter o bem. Quem pratica o mal, vai ter o mal. É a lei da semeadura. Quando o irmão está ensinando, e ele respeita o ensinamento do irmão que está ensinando, aquele respeito permanece. Mas quando o irmão não respeita, ele está dando legalidade para o outro irmão refutar os ensinamentos dele. Então, aquele ditado, você deu liberdade para o irmão falar de você, para refutar você. E nós, o Deus que nós ensinamos é o Deus da dualidade. É o Deus, se você acredita ou não, que ele é bem ou mal, eu respeito o que você pensa. Se você dizer não, eu respeito. Se você dizer sim, eu respeito. Agora, se você continuar dando liberdade para mim refutar os seus ensinamentos, eu vou usar a dualidade. Enquanto existe a espada dentro da dualidade, existe o escudo. Então, eu vou ter que usar o escudo. Eu vou ter que usar, literalmente falando, o escudo. Porque já pensou todos os temas ensinados aqui? Ou todos os temas que eu vou ver nos outros canais, dos outros irmãos que ensinam diferente de mim. Eu vim fazer um ensinamento sobre todos os canais, refutando todos os canais. O público não quer saber disso. O público quer aprender. O público quer entender Jesus, entender Deus, entender o Espírito de Deus. E é isso que estou aqui fazendo. Vou continuar fazendo, porque não é fácil ficar aqui 1 hora, meia hora, na frente de um celular gravando, ensinando. É um tempo que vai abençoado. E nós não temos ainda uma ajuda financeira. Não temos, não pedimos, a inscrição é de graça. Mas também eu não vou fazer um juízo de valor daqueles irmãos que pedem para ajudar os seus canais. Porque lá na frente pode ser eu. Lá na frente eu posso precisar também. Agora, se eles estão fazendo de artimanha, fazendo errado, lubridiando, enganando, aí é o problema dele com ele mesmo. Aquilo que eu falei, se ele estiver praticando mal, ele vai ter o mal. Esse é o Deus da dualidade. Então, quando nós ensinamos que Deus ele é bem e ele é mal, quando nós ensinamos que Deus ele que ele não tem duas faces, porque como é que pode duas faces? Não. Deus ele é deuses. Ele não é um. Deus pode falar com ele, porque ele não, eles podem falar com eles. Ou você acha que não? Eu vou mostrar nessa série os deuses se comunicando um com o outro para tomar uma decisão. Eu vou mostrar a vocês. Para fazer o bem ou para fazer o mal. Eles se comunicam.
Porque para falar isso para um trinitariano ou para um dualista, eles acham que Deus não pode falar com ele. Se ele é onisciente, ele não pode falar com ele não pode dialogar com eles, né? Eles, Elohim, deuses. Aí eles vêm e diz que é o Deus de duas faces. Não é que ele tem duas faces, uma do bem e a outra do mal. É que ele tem a sabedoria do bem e a sabedoria do mal. E está bem claro, se ele tem a sabedoria do bem, tem a sabedoria do mal, entra o tema que eu coloquei. Deus domina o bem e Deus domina o mal. Se ele tem a sabedoria, também ele é onipotente. Ou ele é um Deus fraco? Vamos aprender, abençoado, que na Suméria, vamos pegar da Suméria até antes do exílio da Babilônia, antes da Suméria até o exílio da Babilônia, quando eles foram levados escravos, o que esse povo hebreu, Suméria, babilônicos, acreditavam? O que eles acreditavam? Qual era a crença deles? O que eles pensavam dos deuses? Nós vamos aprender aqui no canal. Qual era a crença deles? Será que eles acreditavam que Deus tinha duas faces? Será que eles acreditavam que era um Deus só? Será que eles acreditavam no bem e no mal? Será que eles acreditavam no ser espiritual? Em um diabo? Em um Satanás? Será que eles acreditavam que havia batalhas? A batalha do bem contra o mal, do Deus do bem e do Deus do mal? Será que eles acreditavam que existia um ser espiritual levando o homem para o erro, para a morte? Será que vocês acreditavam nisso? Então, aqui é fé, razão e ciência e coerência, abençoado. Porque falar no ser espiritual pós-exílio, pós-Pérsia, é fácil. Eu tenho o estudo tudo pronto. O zoroarismo que criou a dualidade. A Pérsia tinha um Deus do bem e tinha um Deus do mal. Isso quando o Império Persa foi levantado. O dualismo surgiu ali. E antes? Porque você pegar um versículo isolado, você pegar uma história de Gênesis, a história que é uma metáfora, você tem que entender, abençoado, que a metáfora é metáfora. Tem gente que lê o livro de Gênesis e acredita que o livro de Gênesis é literal. Muitos acreditam, como eu acreditava, que o livro de Gênesis é pé da letra, é literal. Acham e acreditam na teologia daquele que escreveu a história. Ensinam e vêm refutar e vêm dizer que está com a verdade absoluta. E saem as doutrinas. Porque eu estou pouco me lixando com a doutrina que você aprende através da tradução de João Ferreira de Almeida. Você pode ter a sua doutrina, mas não venha falar que é da Bíblia. A Bíblia está totalmente adulterada nas suas traduções. E você vem refutar em cima de uma adulteração? Tem gente que lê o livro de Gênesis literalmente. Eles acreditam que Adão e Eva e a serpente do jardim do Éden existiram. Andou para trás, hein, Fernando? Heresia, hein, Fernando? Ateísmo, Fernando. Cuidado, você está assistindo muito ateísmo, Fernando. Mas é verdade. O escritor, o autor de Gênesis, que pela minha fé, eu acredito que foi Moisés.
Eu acredito que foi Moisés. Mas na minha razão, houve alguém que contou uma história usando o nome de Moisés para mostrar como que foi, como que era o homem, como que poderia ter sido a criação. Como poderia ter sido a criação. Na minha razão. Agora eu ler o livro de Gênesis, acreditar que Adão, Eva e a serpente existiram literalmente, aí é cérebro fora do lugar. E eles vêm, pega o Gênesis, pega a serpente, toma. E eles acreditam mesmo que a serpente falou. Eles acreditam mesmo. Os 4 rios, o rio de Kusher, o rio de Quebar, Pison, os 4 rios. Olha, mas se não existia nem nação, existia só Adão e Eva literalmente falando, como que existia já esses 4 rios com o nome de Cã, dos canitas? Como que é isso, abençoado? Me explique isso aí. Então Deus, ele domina o bem, domina o mal, domina o bem, domina o mal, domina a verdade, domina a mentira. Eu creio no Jesus histórico da Bíblia, eu creio na história genuína, na minha fé eu creio. Agora, na minha razão, eu vou estudar e vou levar aos irmãos que querem aprender um pouquinho sobre as Escrituras. Eu vou levar. Não vou me calar. Não vou me calar. Porque estão ensinando literalmente o livro de Gênesis, dizendo que Adão e Eva criaram um ser espiritual chamado Satanás, diabo. Estão ensinando que Adão foi feito para gerar filhos espirituais. Mas aonde está escrito isso? Mesmo na metáfora, mesmo na história, mesmo nas palavras simbólicas do gênero, do jardim simbólico, eles acham que o jardim, olha só, literalmente que o jardim era literal. E eles confundem tudo, vai para o capítulo 1, capítulo 2, fala que é uma criação, segunda criação. Estão ensinando que Adão foi feito para gerar filhos espirituais. Mas aonde está escrito isso? Mostre aonde está escrito que Adão foi feito para gerar filhos espirituais. E ele gerou um filho na sua oposição, um filho espiritual chamado Satanás. Na oposição a Deus, estão afirmando que é o poder de Deus. Um poder invertido do Criador? Não pode ser, isso não é verdade. Pois se o Criador domina o bem, domina o mal, domina a verdade, domina a mentira, domina todas as coisas, domina todas as suas criações, um poder sai dele, se torna contra ele, se torna opositor dele, se torna Satanás, se torna um Deus adversário. Onde está escrito isso? Não está escrito isso em lugar nenhum, nem nos apócrifos, nem na Bíblia. Não está escrito que ele gerava um ser espiritual. Também não está escrito que os anjos se rebeliou no céu contra ele, em lugar nenhum. Também não está escrito que Adão era um anjo querubim. Não está escrito.
Aonde está escrito isso? Você pode encontrar alguns livros apócrifos? Então vamos desmistificar aqui, Abada. Vamos desmistificar. Vamos falar o que está escrito. Não vamos criar uma nova narrativa, uma história irreal. Não vamos criar um ser imaginário. Vamos falar do Deus da Bíblia, porque nós precisamos conhecer mais o Criador. Como é que pode Adão e Eva gerar filhos espirituais? Não está escrito que Adão foi feito para gerar filhos espirituais. O que está escrito na metáfora de Gênesis é que Deus disse: crescei e multiplicai. Mas não filhos espirituais. Não que receberam um poder na vida deles, de Deus, e esse próprio poder de Deus se tornou avesso. Aonde está escrito que o poder de Deus tornou avesso? Por mais que o poder de Deus estava na vida deles, porque eles acreditam que eles foram feitos imortais, que eles estavam lá dentro do jardim literal imortal, eles acreditam que ali eles eram anjos, que eles não morriam. E aí eles inventaram o pecado original. Eu vou estar ensinando, vou estar falando aos irmãos. Que pecado original nada, isso é mentira. Então, nós estamos desmistificando, estamos desenrolando. Não posso fazer minha interpretação aqui. Você está entendendo, abençoado? O que é da legalidade? Legalidade para o bem ou para o mal? Como que Deus não é dual? Se ele disse para Adão na metáfora: eis que o homem, olha os deuses, eis que o homem é como um de nós. Isso está escrito na sua Bíblia. Eu não estou inventando uma historinha da carochinha aqui. Eis que o homem é como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Sabedoria do bem, sabedoria do mal. Quem é que era assim? Quem é que é assim? É o Deus de duas faces? É um Deus deformado? Não. É o Deus da Bíblia. E termina agora essa primeira parte. Eu ensinava, é um erro muito grave que eu cometi, que Deus anda em suas leis. Adulteração nos evangelhos, que Jesus veio cumprir a lei. Como assim? Deus criou uma lei para ele ser sujeito à lei que ele criou. Isso é irreal, é ilógico. Como que o Criador, que domina o bem, domina o mal, domina todas as coisas, as suas criações, como eu já falei, ele cria uma lei para ele submeter-se, obedecer uma lei que ele mesmo criou? Mentira! Quero pedir aqui perdão aos irmãos, e aquilo que está escrito que ele veio cumprir a lei também foi adulterado. Por isso que ele fazia milagres no sábado. Ele fazia coisas no sábado para mostrar que ele não estava sujeito a coisa nenhuma à lei. E que essa invenção de cumprir lei, isso é coisa de Septuaginta, de tradução errada. Deus, ele não criou lei nenhuma para ele. Ele já é a própria lei. O que nós entendemos do Criador é que ele é a própria lei. Ele é absoluto, ele é soberano, ele é bom. Inventaram, depois do exílio babilônico, que um Deus era só bom e o outro era só mal. Deus, ele é a própria lei. Por isso que todo mundo aqui na terra, humanos, dizem: ninguém está acima da lei. Ninguém está acima de Deus. É ele que está acima do bem e do mal, acima da vida e da morte. É ele. Ele é a própria lei. Então,
Deleta, joga na latinha do lixo lá no computador, no seu celular, esse negócio que Deus anda em suas leis. Deus não obedece lei não, abençoado. Deus é a própria lei. Ele não tem limites para ele. Esse negócio é coisa de cristianismo, é de teologia. Deus é a lei, ele é a própria lei. E Deus tem o lado da sua criação, sim. Criou a terra e ele habita na terra. Criou os céus e habita nos céus. Céus, abençoado. Não é 10 céus, 7 céus, 20 céus, 50 céus, 6 céus. Céus é invisível, é atemporal. Céus é onde não tem matéria. Ele habita dentro da matéria e habita fora da matéria. Não é que ele só criou a terra. Não. Porque a terra já existia. A terra já tinha sua existência. Deus criou os céus e a terra. Mas tradução errada. Elohim criou os céus e a terra. Não. Deus, ele deu forma os céus e a terra. Então, ele habita na matéria e habita na imatéria. João escreveu dizendo, termina agora. No princípio, o Espírito. Olha, no princípio, a palavra estava com Deus. A palavra estava com Deus. A lei era Deus. Era o próprio Deus. E a palavra de Deus se fez matéria. Como que Deus não está na matéria? Como que Deus não é a matéria? No princípio era a imatéria. É assim que está escrito lá, abençoado. É assim que está escrito. Porque você só fica nessa tradução aqui de João Ferreira de Almeida. No princípio a palavra estava com a imatéria. Que na sua Bíblia, na minha Bíblia é Espírito. Estava com Deus. Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E a matéria se fez matéria. A imatéria se fez matéria. Então rasgue essa página. Tire da sua Bíblia. A matéria, a imatéria fez matéria. Qual era a matéria? O corpo de Jesus. A matéria do Jesus histórico. Ali estava a matéria de Deus. Ou você está dizendo que ele era um fantasma, era só o espírito. Aquele filme de Hollywood. Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, ele veio só no espírito. O João diz que quem acreditava assim tinha o espírito do anticristo. Que ele veio só no espírito. E o apóstolo diz que ele se fez menor do que os espíritos, fez menor do que os anjos, as emanações, as criações de Deus. Eles acham que demônio é do mal. Eles acham que o demônio é do ser espiritual. E sim, não afirma que um demônio é do ser espiritual. É anjos que rebeliaram, que brigaram com Deus, que ficaram com mimimi com Deus e ficou de malzinho com Deus. Rebeliou, quis tomar o lugar dele. E ficou de mal com Deus, ficou de mal com os anjos de Deus. Essa é a historinha de zoraísmo. É pós-exílio babilônico. A Pérsia que veio com a teologia, os fariseus que estavam na Pérsia, que criaram o Deus bom e o Deus mau. Mas antes da Pérsia, era Deus que fazia o bem e o mal. Entenderam, abençoado? Entenderam? Deus, o outro lado de Deus,
somos nós. O outro lado do Criador somos nós. Porque é em nós que está o Espírito. O Espírito você acha que está no atemporal, no primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu. Você acha que eles acham que a batalha do bem e do mal é na esfera terrestre. Qual esfera, abençoado? Qual esfera? Onde é que está escrito que tem esfera na Bíblia? Acham que a batalha do bem contra o mal, do poder de Deus invertido. Mesmo que esse poder é invertido da parte de Deus, mas veio da parte dele, então é ele mesmo que seja invertido. Mas como que sai um poder de Deus para ficar contra o próprio Deus? Isso é ilógico, abençoado, isso não existe. Isso não existe. Isso é mitologia. Como que um Deus que domina o mal, que domina o bem, que domina todas as coisas, vai deixar uma parte do poder dele ser contra ele? E eles afirmam que demônio é do mal, é do ser Satanás, o diabo, enquanto os anjos é de Deus. Não entende nada. É analfabeto bíblico. Não entende o que é daimon, o que é demônios. Não entende. Não, tá longe, abençoado. Desculpe, tá longe. Deus, repito, o Deus da Bíblia, Deus antes da Bíblia, não tem inimigo. O Deus de números, aliás, o Deus de números, vamos aqui, termina agora. O Deus de números, é isso mesmo, Fernando? É o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente. 28, Deuteronômio 28, isso, não é números, Deuteronômio 28, desculpe. Deuteronômio 28. Este é o Deus que dá bênção e que dá maldição. Não é um Deus ao contrário. Não é um ser criado. Seja criado no céu, seja criado na terra. É Deus que domina a bênção e a maldição. Então, abençoado e abençoados, eu vou mostrar o Deus da Bíblia para vocês nessa série. Algumas passagens. Eu vou mostrar a vocês que tudo está debaixo do domínio de Deus. O mal está debaixo do domínio dele. O bem está debaixo do domínio dele. Se ele quiser usar o bem, ele usa o bem. Se ele quiser usar o mal, ele usa o mal. E para com essa historinha de permissão. Isso é historinha de teologia do cristianismo, de Marcion. Permissão na teologia de Marcion é uma vontade perfeita, ou permissiva, que eles chamam, que não está dentro da vontade de Deus. Entende isso aqui, abençoado? Grave aí, marque aí. A vontade perfeita de Deus e a permissiva, que eles chamam, é que não está de acordo com aquilo que ele quer fazer. E aí entra que ele se entristece, não que ele se arrepende, como está traduzido por João Ferreira de Almeida. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mentira!
Deus, ele, na vontade perfeita, que eles chamam permissiva, ele se entristece, porque não é a vontade que ele desejava, então ele se entristece, mas é a própria vontade dele, não é permissiva coisa alguma, é a vontade própria, é o domínio próprio, ele domina, mas quando ele faz o mal para quem é mal, quando ele faz o mal para quem é mal, quando ele vai lá e tira a vida, ele se entristece. E aí eles falam que não é Deus, é um demônio. Deus permitiu um demônio. Que Deus fraco é esse? O dualismo tirou a soberania de Deus. É uma briga do bem contra o mal. Até quando essa briga vai parar, abençoado? Até quando essa batalha vai terminar? Até quando esses deuses, esse ser espiritual, Satanás, diabo, vai ficar atuando? Até quando? Até quando que a briga do bem contra o mal, a batalha do bem contra o mal vai terminar? Porque ensinam que já foi eliminado o ser espiritual. Na vinda simbólica de Jesus. Como está escrito? Dizem, e o escritor ao Apocalipse diz que de Deus desceu fogo do céu, simbolicamente, na visão de João. E espedaçou o ser Satanás, o diabo, que eles ensinam. Foi lançado no lago de fogo, na visão de João. E colocou o Criador selo. Isso é uma história que temos que tomar muito cuidado. Essa história de Deus derrotar um ser espiritual do mal. Isso não é bíblico. Essa visão de João, do Apocalipse, temos que tomar muito cuidado. Eu entendi algo profundo do Apocalipse. E aí eles vêm com a fé pura e dizem, eu respeito a sua fé. Que Deus, o preterismo completo, diz, a escatologia consumada, que o Satanás não existe mais, mas existem os demônios. Mas se Satanás não existe mais, por que existem os demônios? Aí eles criam o seu criacionismo, dizem, não, é porque o homem cria demônios dentro dele, ele cria os demônios dentro dele. Aonde está escrito isso, abençoado? Onde é que está escrito isso? Se Deus derrotou Satanás ou não derrotou? Deus acabou, eliminou, lançou ele no lago de fogo ou não lançou? Porque se ele lançou o inimigo dele, então não era para ter mais o mal. Mas vocês se contradizem, ensina que está caindo endemoniado, coloca a mãozinha para trás, começa a ficar lá na igreja com a mãozinha arreolada para trás e diz que é o demônio. Mas que contradição tá? Essa teologia não está correta, abençoado. É muita contradição. Se o ser Satanás alimentava do pó, da mente do homem, ele continua se alimentando ainda? Pois se o Apocalipse, então o Apocalipse não tem veracidade. É uma mentira do Apocalipse. Desculpe aqui, abençoado. Se Satanás não existe mais, que é o mal, é o poder invertido, então tem contradição bíblica. Ou Deus é fraco demais, ou ele não existe, ou ele é ausente, ou ele é um mito.
é o Deus da Suméria. Se não há dualidade, como estão ensinando aí, que Deus não tem duas faces, que Deus não é deformado, mas por que que o mal ainda está aqui? O mal ainda está. O mal ainda está atuando. Tá ou não tá? Está. O mal está atuando ou não está? Ele está onde esse mal? Ele está dentro ou está fora? Se Deus derrotou Satanás, colocou, tampou, fechou o selo, mas o mal ainda está dentro do homem. Se o mal é o ser Satanás, então ele não foi eliminado. Ele existe ainda. Ou a Bíblia está errada, inventada, a visão de João, ou então quem está inventando é o ensinador que diz que é o dono da verdade. O canal Yahushua Reina para Sempre não vai ficar usando só fé. Vou falar a verdade. Vou trazer conteúdos bíblicos. Vou trazer coisas novas, revelações. Vou trazer ensinamentos profundos. Entenderam, abençoados? Então, ou bem me quer, ou mal me quer. Ou sim, ou não. Ou água, ou óleo. Ou preto, ou branco. Então, o poder invertido ainda está operando. Está operando lá na igreja A, na igreja B, está operando lá na igreja do Valdomiro, do Edir Macedo, das denominações dos bairros, porque o demônio está entrando dentro das pessoas para falar mal do Valdomiro. O outro demônio entra para falar mal do Edir Macedo. O outro entra para falar que está traindo a mulher, entrou na mulher para trair o homem. O outro demônio diz que entrou no homem para trair a mulher. E o culpado e o bode expiatório é o ser espiritual. O homem não tem culpa. E Deus destruiu o ser Satanás. E o ser Satanás ainda está destruindo família. Os demônios que acompanhou Satanás, eles devem estar arrependidos. Termina agora. Por que que esses demônios do inferno, das partes inferiores, que entram e saem das pessoas, colocam as mãos para trás? Por que que esses demônios que entram, ficam na vida das pessoas, eles não fazem uma rebelião contra esse ser espiritual Satanás, que se rebeliou no céu, que Adão e Eva criou? Por que que eles não se rebeliam contra o reino de Satanás? Porque Satanás ainda, para aqueles que acreditam e afirmam, ele está aqui. Por que que agora esses demônios vê essas vidas desgraçadas que eles têm, sai de pessoas, entra em pessoas, entra para fazer sexo com um, para fazer sexo com outra? Por que que esses demônios não faz uma reunião contra esse Satanás que trouxe eles para este lugar terrível? Se tiver demônios ouvindo aí, acho que eles vão até querer se converter. Porque eles satanizam. O Fernando está demoniado. O Fernando está cheio de demônio. Mas eles não sabem nem que é demônio. Estou indo. Agradeço as suas participações. Paz e graça, meus irmãos. Vamos continuar com a segunda parte. Paz e graça a todos.